a linguagem da propaganda. A gente sabe que a propaganda tem uma linguagem toda especial. O que uma propaganda faz? Tenta convencer o destinatário é a pessoa que está vendo, lendo, ouvindo, a comprar o produto que está sendo vendido. Porque uma propaganda, ela vende um produto. Na verdade, não existe só propaganda para vender coisas. Existem propagandas que ensinam coisas para a população, dão conselhos, trazem informações, são campanhas para preservar o meio ambiente, mudar o comportamento das pessoas, né? Combater atitudes, preconceitos, por exemplo, coisas negativas. Então, as propagandas, elas não são só para vender produtos, mas elas também procuram fazer com que a pessoa que leia ou que veja, ou ouça, que essa pessoa reflita sobre alguma questão social ou política, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de propaganda. Aqui a gente tem uma propaganda visual, que a gente tem a imagem do mosquito, tá? As cores, são cores fortes, certo? Então, o que nós temos aqui? Linguagem não verbal. O que quer dizer não verbal? Não verbal é quando eu não tenho palavras. Então, essa parte aqui onde está o meu cursor, essa parte da setinha, é uma parte não verbal. Mas verbal não é verbo? Verbal na língua portuguesa são palavras, além de ser verbo, são palavras. Então, não verbal, não palavras. Não palavras é só imagem. E verbal, a parte das palavras é verbal, não é só verbo, são palavras, tá? Esse texto aqui é um texto, ele é misto, é uma mistura de imagens e palavras, tá? Uma propaganda, ela não pode ter muitas palavras, por quê? Porque normalmente a pessoa que vai olhar, ela vai bater o olho rapidinho, ela não vai ficar lendo os mínimos detalhes. Por exemplo, essas letras pequenininhas aqui, dificilmente alguém vai ler à distância, tá? Mas essas aqui e a imagem já dizem tudo. Então, olha o que está dizendo aqui. Vamos acabar com esse zoom, zoom, zoom. Quer dizer, o zoom, zoom, zoom do mosquito da dengue. Evite água parada, evite dengue, tá? E aí, nós temos a ficha técnica. O que é isso? Tudo isso que está escrito aqui foi observado no cartaz. Quando a gente faz uma interpretação de um cartaz, de uma propaganda, a gente tem que olhar tudo isso aqui. Olha lá, ficha técnica. Agência. Quem produziu foi essa agência aqui, agora aparece negócio aqui, chamada Esplanada. Essa agência Plena Propaganda, ela é de Salvador, na Bahia. Então, esse cartaz foi produzido na Bahia. A propaganda é da Bahia. O anunciante é a prefeitura, está escrito aqui embaixo, é a Prefeitura Municipal de Esplanada, que é na Bahia. A campanha é para combater a dengue. A direção de criação, quem criou e dirigiu isso é o Anderson Santana e o Theo Fonseca. A redação é Edson Santana, a direção de arte, Tiago Ferriante, e o atendimento, Gabriela Agri e Tiago Carvalho. A mídia foi do Fábio de Mauro e Fernanda Souza, e a produção de Vanessa Garcia. Tudo isso aqui foi tirado daqui, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui é a fonte de onde foi tirado. Então, vocês vejam, isso aqui foi pensado por todas essas pessoas para ser produzido. Vamos seguir. Então, aqui eu já falei para vocês que a propaganda utiliza o visual, né? Que é o sem palavras,
E aí ela pode ter símbolos, imagens, traços, cores. E o verbal, que é formado de palavras. Mas essas palavras, elas não são simples palavras, elas são palavras grandes, ó, coloridas, de impacto, né? Não são palavrinhas quaisquer, são palavrinhas, são palavras que realmente chamam a atenção, tá? Vamos seguir. Função. Aí, gente, o que nós temos que ver aqui? Que a propaganda, ela tem algumas funções. A linguagem jornalística, ela tem umas funções. Elas servem para alguma finalidade, tá? A primeira delas é uma função apelativa ou conativa. Eu tanto posso chamar de apelativa ou de conativa, tá? Vou chamar de apelativa, que é mais fácil da gente entender. Como o objetivo maior da propaganda é convencer, persuadir, levar o destinatário a fazer alguma coisa ou pensar de determinado modo, predomina nela a função apelativa ou conativa. Essa função está presente nos pedidos, nas ordens, nos comandos, nas instruções. Aí, o verbo normalmente que dá ordem, comando, instrução é o verbo no modo imperativo. E esse verbo no modo imperativo, a gente já sabe que ele pode ser afirmativo ou negativo. Então, veja como foi empregada a função apelativa. Então, vamos lá. Função apelativa é aquela que convence, tenta convencer o leitor ou a pessoa que está ouvindo, né? Tenta convencer o destinatário, vamos dizer destinatário, a pensar do jeito deles, tá? A refletir sobre alguma coisa. Então, normalmente, os verbos são de comando. Então, olha aqui. Criança não deve, olha o verbo aqui no modo imperativo. Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Então, essa campanha aqui foi contra o trabalho infantil, tá? E aí a gente vê a criança brincando, sonhando com os brinquedos dela, se divertindo leve, feliz. Em contrapartida, a gente tem um monte de criança que precisa trabalhar e nunca tem um brinquedo, porque tem que trabalhar desde pequeno. Então, essa campanha aqui foi feita no dia 12 de junho, que foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, tá? Conheça a campanha do dia 12 de junho, Dia Mundial, é do mundo inteiro, contra o trabalho infantil. Aí tem o site e aqui tem os órgãos que produziram esse anúncio, tá? Todos eles. Então, aqui, ó, não deve, a gente tem esse tipo de propaganda, que é uma propaganda que ensina a população, de alguma maneira, ela é apelativa, tá?